Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um pronunciamento feito recentemente por Vladimir Putin, que disse que não vê problema na entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, contradizendo-se de declarações passadas, nas quais chegou mesmo a ameaçar aqueles países caso se aproximassem da aliança. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca, os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Desde 2020, com a entrada da Macedônia do Norte na OTAN, elevando para 30 o número de membros, que Vladimir Putin intensificou os seus protestos contra a expansão da aliança. De acordo com ele, essa expansão viola acordos previamente assinados entre a aliança e a Rússia, citando o ato fundador sobre relações mútuas, cooperação e segurança, assinado em maio de 1997. No entanto, apesar de Vladimir Putin citar esse acordo sempre que o tema é a expansão da OTAN, a verdade é que em nenhum momento esse acordo fala sobre a possibilidade da Rússia vetar a entrada de novos membros. A proibição de veto russo tem a ver principalmente com o fato de que a entrada na aliança é livre e aberta a qualquer democracia europeia. Uma política conhecida como portas abertas e que existe desde a sua fundação em 1949. O que significa que se fosse firmado um acordo entre a OTAN e a Rússia, dando a Moscou poder de veto para a entrada de novos membros, isso significaria que a Rússia teria o poder de intervir diretamente na política interna de segurança dos países europeus. Um nível de poder que, por motivos óbvios, os países europeus não querem dar à Rússia. Mas, mesmo não havendo nenhum acordo formal entre a aliança e a Rússia que proíba ou limite a entrada de novos membros, Vladimir Putin insiste que o seu país deveria ter esse poder, com destaque para a Ucrânia. A história recente das relações russo-ucranianas é bastante conturbada, principalmente na primeira fase do período soviético, com Stalin encarando os ucranianos com grande desconfiança, classificando a região como um celeiro contra-revolucionário, o que conduziu a episódios trágicos como o terrível Holodomor, uma fome terrível que resultou na morte de milhões de ucranianos. Mas apesar dessa relação turbulenta, após o colapso soviético, a Ucrânia e a Rússia mantiveram-se próximas. Com isso só começando a mudar na presidência de Viktor Yushchenko, que entre 2005 e 2010 plantou as bases da aproximação da Ucrânia com o Ocidente. O seu sucessor, Viktor Yanukovych, foi eleito justamente por defender uma política de aproximação com a União Europeia e a OTAN. No entanto, no segundo ano do seu mandato, a sua política mudou radicalmente, com Yanukovych aproximando-se de Vladimir Putin. Em 2013, começaram a surgir graves denúncias de corrupção e de enriquecimento ilícito, com o nome de Yanukovych aparecendo em conexão com grandes contratos fraudulentos com empresas russas do setor da energia. No segundo semestre de 2013, essas denúncias de corrupção, associadas à recusa de Yanukovych em assinar um acordo de associação com a União Europeia, levou ao início do chamado Euromaidan em novembro daquele ano, uma série de protestos que começaram de forma pacífica, mas que rapidamente descambaram para a violência extrema, levando a Ucrânia à beira da guerra civil no início de 2014. No dia 18 de fevereiro de 2014, as manifestações fugiram totalmente do controle, dando início à chamada Revolução da Dignidade. Protestos altamente violentos que se espalharam pelas principais cidades ucranianas. A violência foi tal que no dia 22 de fevereiro, Viktor Yanukovych foi obrigado a fugir, exilando-se em Moscou. E apenas 5 dias depois, com os ucranianos ainda comemorando a queda de Yanukovych, a Rússia atacou, invadindo a Crimeia com uma força de 10 mil soldados e bloqueando os acessos que a ligavam à Ucrânia. E apenas 3 semanas depois da queda de Yanukovych, Vladimir Putin anexou a Crimeia à Rússia.
Uma anexação que hoje é reconhecida por apenas 15 países, como a Coreia do Norte, Síria, Venezuela, Cuba e Bielorrússia. E paralelo à anexação da Crimeia, a Rússia começou a armar e a financiar movimentos separatistas em Donetsk e Lugansk, iniciando uma terrível guerra civil. A justificativa dada por Vladimir Putin para esses atos foi a de que a OTAN se aproveitou do Euromaidan para sequestrar o poder político na Ucrânia, com Putin dizendo que isso transformou a Ucrânia em um mero estado fantoche dos interesses ocidentais. A grande aproximação da Ucrânia com a OTAN após os eventos de 2014, uma aproximação que começou na presidência de Petro Poroshenko entre 2014 e 2019 e que se intensificou na presidência de Volodymyr Zelensky a partir de 2019, fez crescer em Vladimir Putin a percepção de que a Ucrânia não passava de um estado fantoche da OTAN e que o objetivo da aliança era usar a Ucrânia como arma de arremesso para atingir a Rússia, com esse argumento tendo sido um dos usados por ele para justificar a segunda invasão que lançou contra a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. E apenas uma semana e meia depois do início dessa invasão, com pesquisas de opinião na Suécia e na Finlândia sinalizando o aumento da vontade popular em entrar para a OTAN, Vladimir Putin ameaçou aqueles dois países, dizendo que haveria consequências graves caso se atrevessem a se aproximar da aliança, chegando mesmo a dizer que implantaria armas nucleares ao longo da fronteira finlandesa e no Báltico. Essas ameaças tiveram justamente o efeito contrário, com a vontade popular sueca e finlandesa aumentando ainda mais, levando ambos os países a iniciarem em maio um processo conjunto de adesão. No final de maio, o governo russo voltou às ameaças, dizendo que haveria consequências graves caso aqueles países entrassem para a aliança. No entanto, a partir de junho, quando se tornou óbvio que a Suécia e a Finlândia entrariam para a OTAN após a Turquia sinalizar um acordo para levantar o seu veto, os tons das ameaças de Vladimir Putin diminuíram, passando a dizer que aqueles países poderiam sim entrar para a aliança, mas que a Rússia reagiria caso a OTAN instalasse bases e soldados ao longo daquela fronteira de 1.300 quilômetros. E agora em julho, após as delegações dos 30 membros terem aprovado o protocolo de adesão, com o legislativo dos países membros iniciando o processo de aprovação, Vladimir Putin voltou novamente a baixar o tom, dizendo que não vê problema absolutamente nenhum com a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, explicando que, afinal, o seu problema com a aliança era especificamente em relação à Ucrânia e que a Suécia e a Finlândia são situações totalmente diferentes. Essa mudança brusca no discurso de Vladimir Putin parece confirmar, mais uma vez, que o seu problema nunca foi com a OTAN e que o seu objetivo com a primeira invasão de 2014 e principalmente com a segunda invasão agora em 2022 é apenas o de ampliar territórios através de uma guerra de conquista e anexação de regiões ucranianas. Como, aliás, ele próprio afirmou em uma entrevista em junho, quando disse que tinha chegado a hora dos russos reassumirem o controle de regiões que historicamente lhe pertencem.